Olá! Hoje a noite promete. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o escritor Nicolas Augustus Grigorari. O Nicolas, ele tem um trabalho diferenciado, na minha opinião. Eu não conheço ninguém que tenha feito, pelo menos não nessa quantidade, analogias entre fábulas, mitos, lendas, histórias urbanas, mas não é só um viés diferente de entendimento, é um viés espiritual sobre essas histórias. Então, elas já eram histórias com a moral da história, já tinham dentro delas inseridos alguma coisa que trazia um conhecimento mais profundo para quem lê. Parece que são histórias infantis, mas não são. A gente sabe, todo mundo que conhece um pouco dessas histórias sabe que não são histórias infantis, né? E ele dá esse viés espiritualizado. Então, Nicolas, seja muito bem-vindo aqui no Estúdio Hércules. Muito Nós, obrigado. nós estamos aqui curiosos para saber muita coisa a seu respeito, mas a primeira delas, o que fez você, ao longo da sua vida, se inspirar e escrever histórias tão variadas, mas todas elas com esse viés espiritual? Certo? Boa noite a todos. Assim, eu já conversava, né, com os meus irmãos sobre espiritualidade e sobre histórias, sobre as histórias de uma forma espiritual. Não só histórias dos contos, né, que eu estou tentando retratar nos meus livros, mas a gente conversava de tudo, né? Como uma pessoa espiritualizada, tudo pra gente tem um fundo espiritual. E eu conversando com meus irmãos, a gente conversa não só sobre essas histórias, mas como filmes, séries, e às vezes até novelas, tá bom? Se tem algum noveleiro, também a gente gosta de discutir um pouco de espiritualidade nas novelas. Mas assim, o que aconteceu é o seguinte, eu já escrevi algumas histórias desde criança, né, com a ajuda da minha irmã, ela sempre me ajudou e ela ainda me ajuda fazendo a correção desses livros aqui, tá certo? Ela que me ajuda a fazer as correções, a minha irmã Priscila Grigorage. Gi. Aí o que acontece é que o ano passado, né, eu sofri um acidente de trabalho e acabei tendo que ficar uns dias em casa ali de molho. Falei, vou escrever onde eu escrevi esse livro aqui, que é o Capitão Montemar, é um livro de pirataria. Ele não tem visão espiritual, é um filme sobre pirataria. Mas ele tem, claro que ele tem um pouquinho de espiritualidade ali, já que eu falo de uma deusa, umas divindades ali que ele tem que superar, tá? Mas não é um filme totalmente focado na espiritualidade, é um filme de pirataria e ao mesmo tempo de autoconhecimento, de autodescoberta, onde ele ainda não é o capitão no começo da história. Ele é apenas um playboyzinho, como é que eu posso explicar? Um aventureiro, ele é um playboy aventureiro, só que ele tá em falência, porque ele gastou tudo jogando nos cassinos, se divertindo. Mas a vida leva ele a ter uma mudança brusca na história dele, e ele vai ter que passar por algumas etapas da vida, onde ele vai ficar preso no mar, fazendo uma jornada marítima, e ao mesmo tempo fazendo uma autodescoberta, deixando de ser esse playboy, Fútil. deixando de ser fútil, né? E aprendendo a ser uma pessoa de respeito. E aí, e lá pro final, que ele se torna o capitão. Quando ele consegue passar por essa transformação, ele consegue se tornar um capitão e a própria tripulação vai realmente ver ele ali, a transformação, e ele como um grande capitão do navio. Tá Interessante. certo? Para você escrever o que você escreveu, você tem que ter um conhecimento mais profundo de espiritualidade. Então é bom que você fale um pouquinho de você. Então vou falar um pouco de mim nesse sentido espiritual. Eu sou um sacerdote de Umbanda Sagrada, tá? Eu estudei com o mestre Rubens Saraceni, o que me trouxe muito conhecimento espiritual, os livros que ele escreveu também eu li bastante, e sempre tive então essa visão espiritual através das minhas crenças religiosas, como um bandista, né? Que lida com espiritualidade o tempo todo, porque quando você é um médium de Umbanda, um médium não só de Umbanda, mas de religiões que desenvolvem a mediunidade, você é um médium 24 horas, 24 por 45, né, como alguns dizem. Hein? Então, como um médium, tudo ao seu redor
é espiritual. Tudo à sua volta tem algum significado espiritual. Esse encontro eu com você, por exemplo, é um encontro espiritual. A gente somos almas afins, almas com certa afinidade. Por algum motivo da própria espiritualidade, está colocando hoje a gente junto para ter essa conversa. Talvez seja alguma coisa boa para você, para expandir aí seu conhecimento, e ao mesmo tempo seja bom para mim, para também expandir meu conhecimento dentro daquilo que você pode me passar de informações. Entendeu? Então a gente vive a espiritualidade o tempo inteiro. Tudo é espiritual. Então a gente vai na feira comprar uma fruta, tem um motivo espiritual para aquilo, tá certo? Quando a gente vai comprar alguma coisa para as nossas entidades, a gente já tem que ir com essa missão, porque uma coisa é a gente comprar uma coisa para nós, uma coisa é comprar para espiritualidade, para Sim. nossas entidades. Então você vai ter que ter ver a fruta ou o elemento que você for comprar com uma visão muito mais espiritual, tá bom? Bom, é como com licença, tá? Como uma bala. Uma bala para mim é uma bala. Uma bala que vai me satisfazer, mas se eu comprar essa bala para a entidade ao qual ela corresponde, não é só uma bala, é uma fonte de energia. Uma fonte de energia da erva menta, já que é uma bala de menta. Então ele precisa da energia da menta açucarada, pelo açúcar que é feito esse trabalho, viu? E até o próprio formato, que é meio oval. Esse formato meio oval é um formato simbólico. É um símbolo sagrado, tá bom? Dentro do simbolismo das formas geométricas, tá Certo. bom? Toda a forma geométrica é um símbolo sagrado, não importa qual forma seja. Agora vocês entenderam o que eu disse, né? Para fazer quebra de preconceitos. Que, como ele disse, a espiritualidade, ela nos acompanha aonde a gente vai. Em qualquer lugar onde a gente esteja, a espiritualidade está lá. Ou aqueles que acreditam na espiritualidade, certo? Porque Com tem as pessoas certeza. que também são. A pessoa é ateu, ateia. Não sei nem como é que É. fala, né? Porque para mim é meio complicado. A pessoa Mas não as pessoas acreditar em não nada. precisam acreditar, a É, espiritualidade acredita a nelas. espiritualidade acredita nelas. Então, assim, esse encontro, ele não sabia o que eu gosto, mas ele aceitou o convite da editora Hercules e veio ter que falar a respeito dos livros dele. Eu achei interessante a produção editorial dele. Depois é que eu fui ler e vi que eram todos livros voltados para a área espiritual, para o eu interior, para desenvolvimento do eu interior. Então, quem gosta desse assunto, espiritualidade, e teve uma infância agradável lendo essas Com histórias certeza. lindas, vai fazer esse casamento das ideias e vai adorar o que vai encontrar. Porque realmente esse fundo espiritual a gente até pode ter entendido no nosso subconsciente, mas não da forma como ele está apresentando aqui para nós hoje, Isso. que ele esclarece do que trata o livro. Então ele falou do primeiro livro que ele escreveu, mas a gente ia começar essa história aqui com o livro que você quer divulgar, que foi o último que você publicou, Isso. que é o Caverna Purgatório. se chama Caverna do Purgatório. Esse é o que eu estou lançando esse Está mês. lançando esse mês, nós estamos em fevereiro de 2026, tá? Vai lá no Kindle, que logo Já está já disponível. está disponível no Está Kindle, lá disponível na no Amazon, Kindle. tá? Isso aí, ó, Caverna do Purgatório, uma jornada das crianças perdidas, que são, né, as crianças lá, os jovens da Caverna do Dragão. Essa é a minha visão espiritual da Caverna do Dragão, inspirado já se você pesquisar na internet, lá existe um chamado Final Falso da Caverna do Dragão, já que a animação em si não teve final, tá? Então existe o Final Falso. E o Final Falso ele já fala um pouco sobre purgatório, sobre que as crianças estarem perdidas, serem espíritos perdidos no purgatório ali, em um umbral comandado ali por uma entidade que mantém eles presos ali. Então, a partir disso, eu criei a minha própria visão deles estarem presos no purgatório. Eu alterei quem realmente prende eles lá e o porquê, né? Porque assim, a história não é aqui assim, gente. Eu não entendeu o porquê que eles estão lá. Por que que esse espírito prendeu eles lá? Porque o espírito que prendeu eles é um obsessor. Todo espírito obsessor, ele tem uma certa ligação com a gente, tá bom?
boa ou ruim, esse espírito tem uma ligação com a gente e a gente tem uma ligação com ele. Então a gente tem que saber identificar essa ligação, identificar o porquê que ele está atuando na nossa vida desse jeito, para podermos trabalhar ele e encaminhar ele para que ele possa ter uma outra jornada. Para isso a gente precisa de quem? Dos mentores espirituais. Existe também um mentor espiritual nessa história, só que ele também não está conseguindo chegar às crianças porque ele também teve a sua visão distorcida. Né? Daí vocês vão ver lá quando estiverem lendo a história. Tá no começo da história isso também, gente. Não vai ser spoiler. Mas eu prefiro. Não pode falar muito, eles têm que adquirir o Kindle. Tá no começo, né? Agora vocês têm que entender o porquê que o verdadeiro mentor não consegue chegar neles e porquê que esse espírito obsessor mantém eles presos lá no purgatório. Por que ele quer que eles passem por tudo isso, tá? Existe um porquê que é mais importante. E temos até o Tiamat. O Tiamat, por que o Tiamat existe nesse mundo? Existe nesse purgatório? Também existe um bom significado, tá bom? Existe um significado por trás de um dragão de 7 cabeças. 7 cabeças. Ele tem 5, na verdade, né? Tiamat, ele vem do RPG, né? Não sei se vocês conhecem RPG. E ele tem 5 cabeças. Lá ele é chamado de Rainha dos Dragões, né? O Tiamat, ou seria a Tiamat. E as 7 cabeças tem as 5 cabeças têm o seu simbolismo lá, o porquê que ele existe nesse universo. E está associado também assim ao número 5 na numerologia, tem alguma coisa também? Tem, estava associado. Não necessariamente, não, na mitologia, na numerologia não. Não, mas na parte espiritual, o porquê? Tá. Sim, cada cabeça ela tem uma representação. Tá certo? Agora é interessante, mas nós vamos passando porque são muitos livros. A gente tem que aproveitar e falar ao máximo de muitos livros, de tal forma que você se interesse pela variedade que tem, se interesse pelo menos por 1, 2, 3 desses livros, sabe? Todos. Então, maioria disponíveis lá já no Kindle, tá? Kindle da Amazon. Tá? Nicolas Augustus Grigoragi. Tá bom? Isso. Agora eu coloquei aqui, eu sabia que eu tinha que falar sobre a Caverna do Purgatório como o primeiro livro, porque é o livro que ele está lançando. Mas eu coloquei em segundo aqui o Hércules, né? Lógico, porque o estúdio chama Hércules. Quando eu vi, escreve um livro sobre Hércules. Quando eu conversei com você e vi que o estúdio era Hércules, eu falei, mas eu tenho um livro do Hércules também, e é com visão espiritual. Lógico que eu li os 12 trabalhos de Hércules, você agora está transformando eles em missões para a evolução espiritual, né? Exatamente. Ele é mais ou menos a história lá do Capitão Montemar, mas com uma visão mais espiritual. Ele é uma pessoa, por ser um cara forte, poderoso, praticamente um deus grego, né? Ele acabou se tornando uma pessoa. Como é que chama? Arrogante? Arrogante. Uma pessoa arrogante, com o ego inflamado. Então, os 12 trabalhos que ele vai ser forçado, vai ter que passar por esses 12 trabalhos, é para ele passar pela sua reforma íntima. Cada trabalho dele está associado com a sua arrogância, com aquilo que deixou ele inflado, por ser mais forte, por ser poderoso. E então ele vai ter que passar por esses trabalhos. O Hércules, na própria história dele, os 12 trabalhos é um pouco é uma vingança, mas ao mesmo tempo é um pouco por causa disso também. Ele também tem que passar por uma transformação. Então veja, agora eu vou associar, eu não li o livro, porque como eu já disse, eu não li, mas a história me pega, né? Então o Hércules, ele tem que cumprir os 12 trabalhos. Certo. Na mitologia, e o final, vamos dizer assim, o moral da história, Hércules se torna o salvador da humanidade quando ele cumpre os 12 trabalhos. Isso. Né? Aqui, pode-se dizer que ele pode ser o próprio salvador dele mesmo, em primeiro lugar. Primeiro ele tem que evoluir para depois se tornar o herói da humanidade. Tá, né? Então, vem antes essa evolução espiritual para depois vir uma evolução que você possa transmitir
o bem e o bom para o resto da humanidade. Com Né? certeza. Então, isso aqui, me pegou pelo nome, mas eu já sabia que ele tinha esse viés também espiritualizado. E eu adorei. Então ele é focado nisso, ele é focado nos 12 trabalhos Da reforma da íntima, como reforma tá ali. íntima, tem até a companheira dele, né, da história, que ele tem que ajudar ela, que ela faz parte da reforma íntima dele também. Sim. Que é Pequena a Sereia sereia da Amazônia, o Karma das Águas. Então vejam, olha, nós já fomos para mitologia, nós já fomos para personagens do RPG, agora nós estamos indo para mitologia, folclore, para o folclore brasileiro, gente. Esse aqui Que é ainda. da Amazônia, né? Esse aqui eu junto os dois contos. 2 contos, você junta 2 contos. O nosso folclore brasileiro, a Yara, A Yara. a nossa sereia Yara, e a sereia Yariel. Só que não tem a Ariel na história, tá certo? Então, ela se passa na Amazônia, ela faz parte de uma tribo indígena. Tem o pescador, nós não tem um príncipe, então eu coloquei um pescador, tá certo? Tá certo, gente? E ela vai passar pela essa transformação, porque ela tá confusa, porque ela conhece as duas histórias. Ela é uma menina que conhece as duas histórias. Ela conhece tanto a história da Pequena sereia como da nossa Yara, da nossa sereia Yara. E ela tenta se encontrar nessa história, porque ela identifica o pai dela, que é o chefe da tribo, né, que é o cacique, como o Netuno, da Pequena Sereia, né? E ao mesmo tempo ela tem uma obsessora ali que tá atrapalhando ela, que ela identifica tanto como a bruxa do mar lá da Pequena Sereia, como temos uma espírita obsessora dentro do conto da Yara, tá? Né, então ela vai passar por essas duas histórias, elas são transformadas em uma só, mas com uma visão espiritual. O que realmente, porque ela vai também estar despertando a sua espiritualidade, né? Poder se mostrar pro pai dela que ela não vai deixar as raízes indígenas. Ela encontrou um amor, e esse amor está fora da tribo indígena, mas ela ainda quer manter. Então ela vai passar por. Então, ela tem que levar todo aquele conhecimento indígena, todo o trabalho espiritual. Conversei com alguns amigos que eu tenho que são indígenas, como é que eles veriam essa história. Eu conversei com alguns contatos, né? Graças a Deus, eu tenho contato com bastante gente. Apesar deles não serem da Amazônia, né? Mas eu tenho São indígenas, né? Mas são indígenas. Então eu perguntei, mas como assim? Pá, pá, pá. Porque na Amazônia, porque o conto de Yara ela é mais forte ali na Amazônia, tá bom? Ou naquela parte ali daquela região, como a maioria dos nossos folclores. A maioria dos folclores está naquela região. Bom, então eu fiz essa pequena sereia. Ela tem continuação, ainda não, mas não é uma continuação direta. A outra história já é focada totalmente numa visão da nossa sereia Yara. Tá bom? Certo. Muito Ainda não interessante. lancei porque eu tô dando um tempo. E essa daqui já tá disponível. Tá joia. Tá certo? Agora a gente vai passar para uma lenda urbana. Para quem quiser chamar de lenda urbana. E tem também quem acredite que foi real. Eu acho que tem tudo para ser real, né? Por que não? Nós vamos dizer que somos só seres humanos nesse universo sem fim. E só existe humano. Os outros planetas não mora ninguém, não existe ninguém. Será que é assim? Espiritualmente eu tenho duas teorias sobre isso. Espiritualmente. Agora, vamos falar então agora sobre o ET de Varginha. Alguns tratam como lenda Despertar urbana, outros tratam da como luz. caso real, né? Despertar da Despertar luz. da luz. Mas aqui eu já escrevi com uma visão espiritual. Por causa que eu tenho contato com. Eu tenho pessoas que acreditam, né, em extraterrestre. E tem uma pessoa que, até um certo tempo, ela acreditava em extraterrestre, acreditava até que tinha sido abduzida, ela tinha essa crença, mas hoje ela mudou. E você acredita no ET de Varginha ou não? Não foi isso que aconteceu? É um Olha, extraterrestre ou não é um extraterrestre? hoje em dia eu não acredito mais. Não. Não, eu acho que o meu livro tem mais, eu acho que faz mais sentido, por incrível que pareça. Eu acho que não foi uma visão que as meninas, né, as três meninas que existem, elas existem, Sim, né? sim. Eu não acho que elas viram um extraterrestre. Eu acho que elas podem ter visto uma entidade espiritual.
Porém, como elas não tinham conhecimento espiritual, porque era uma região, e no momento estava todo mundo falando sobre isso, a visão delas foi de um extraterrestre. Então, mas teve os outros fatos, né? Teve o policial que se queimou, Eu acho e acabou também. morrendo depois de 24 horas, parece, que entrou em contato, o que pegou nele, né? E que morreu depois por causa disso, não Tem foi? muito- Sem tem, explicação, morreu tem, sem opa, explicação nenhuma. tem muito casos, né, que aconteceu durante o ET de Varginha, É, porque eu não consegui colocar todos, porque quando eu comecei a pesquisar sobre o que eu podia usar na história, tinha tanta coisa. é. A tal da fita, você já ouviu falar da fita? Não. Existe uma fita, Fita o quê? Fita tipo a cassete? fita cassete, porque É, na época era a fita cassete, é. onde tem eles pegando o ET, fazendo um médico fazendo o exame no extraterrestre, Autópsia. autópsia. É, ele morreu então, ele estava morto ali. É Autópsia, isso, sim, porque eu acho que necrópsia. eram 2 ou 3 extraterrestres. Um morreu, o outro, o Brasil fez acordo com os Estados Unidos e deu para os Estados Unidos. É o que dizem, tá? Não é eu que tô falando, isso aí é o Aham. que tá dentro das Dentro informações. da lenda Dentro da urbana. lenda urbana. Dentro da lenda Eles urbana. deram lá pros Estados. E o terceiro foi um que parece que conseguiu escapar. Vixe. Teve um que escapou, mas o que parece que um morreu e o outro, o Brasil foi pego lá pelas forças militares brasileiras, mas foi dado para os Estados Unidos. Tanto que a lenda do ET de Varginha ela é muito mais forte fora do Brasil do que aqui no Brasil. Interessante. Eles acreditam muito mais. E lá nos Estados Unidos eles acreditam fielmente que o governo da época realmente fez esse acordo com o Brasil para eles darem Ah, o o coisa. corpo. E foi que a gente recebeu. Eu acho que foi quando a gente começou a receber melhor internet aqui. Nossa. É, Será que tem alguma coisa a eu ver? acho que foi isso. Eu acho que eles deram alguma coisa pra gente. É, em troca eles. E ao mesmo tempo, o nosso astronauta, ele só foi mandado pra lá por causa disso também. Nossa, eu não sabia disso não. É, o nosso astronauta, É, o que agora é, mini, é, ministro da ciência. ministro da Ciência, mas ele é também senador ou deputado federal, alguma coisa assim. Isso. Então, também dizem que o fato dele já ter sido escolhido, ele já estava tendo esse processo para ser Sim. levado, se ir ou não levar um brasileiro para lá para isso. Parece que esse acordo de a gente ter dado o ET de Varginha já fechou lá, tá bom, então manda isso, o astronauta que a gente manda lá pro espaço. Já Tá foi nesse certo. acordo. Bom, e agora a gente vai para as histórias de contos de fadas. Um deles. Pelo menos um deles a gente tinha que tocar. A gente acabou pensando mais ou menos um livro em cada um dos temas que Isso. você vai abordando nos seus livros, né? Sim. E agora vem a Branca de Neve. Branca de Neve. Branca de Neve. Aliás, Branca de Neve, a hora que eu li o Brilho Albedo, eu arrepiei. Eu falei, se ele conhece, é o que. Gente, porque o brilho albedo aqui, ó. A ameaça não é a beleza física, mas o brilho albedo da verdadeira interior que pode É o chover na nosso. ilusão da Rainha Má. Na espiritualidade, a gente. É. Sim, isso faz parte da alquimia, mas espiritualmente a gente está falando do nosso íntimo, Como é que eu vou te explicar? A luz interior? Luz interior, aura, a centelha divina. Centelha divina. Centelha divina, tá certo? E a gente chama de brilho albedo, né? Que na alquimia também tem um significado meio parecido com a gente, tá bom? E aqui a Branca de Neve, eu fiz um pouco em resposta ao filme da Disney, com todo respeito. Aquele filme, eu não consegui chegar ao final, porque própria animação antiga já tinha muita coisa espiritual na própria animação antiga. Tudo bem, assim, não tô falando porque eu sou espiritual e eu vejo coisa espiritual, mas eu já assisti animação. Já assistia muita animação, já assistia as coisas da Disney, e eu não assistia só animação assim, eu não acho que por ser histórias de princesa tem que ser só de meninas.
Porque Mas tem o príncipe. tem um príncipe, eles têm significado importante naquela história. Ele não aparece muito na história lá Mas naquele é o livro, próprio mas ele tem equilíbrio do masculino e do feminino, aquele equilíbrio que tem que exatamente. existir de potências, de Aham, forças, né? aham. Tem que ter o masculino e o feminino e o equilíbrio entre os dois, né? Exatamente, porque, Hoje, muito assim, desequilibrado, mas precisa ter o mas equilíbrio. hoje tá desequilibrado porque é a asa das histórias. É. Eles, assim, tudo bem, a gente tem que fazer a mulher mais empoderada. Mas Mas mesmo uma mulher empoderada, ela é ela uma vai precisar de um companheiro. é, Ele não precisa estar à frente, mas ele tem que estar do então, lado. um equilíbrio. É o equilíbrio. Uma história, a mulher pode ser empoderada, pode ser é, protagonista da sua própria história, mas ela tem que ter um Eu não sei se companheiro. o Rubens Saraceni, nos cursos, ele falava, talvez sim, talvez não, que sobre Adão, que o Adão primordial, o primeiro homem, o primeiro ser criado, ele era masculino e feminino, ele era hermafrodita. Ele tinha os dois Isso, sexos. sim. Depois é que houve a divisão em dois sexos distintos, mas lá, quer dizer, e o Tinha até um retorno, nome para isso sim, naquela é, época. e o próprio retorno, a própria elevação espiritual, o retorno, né, fala, se diz assim, a retorno à casa do Pai é um retorno para este ser, para esse Adão Cadmon, né? Isso, os Adão, Cadmans, Adão exatamente. Cadmon. Isso, a palavra que eu tava Ele é um ser hermafrodita, ele é masculino e feminino. Então, essa falta de equilíbrio, ela tá havendo em tudo, né? Exatamente. Essa movimentação tá desequilibrando o próprio planeta até, talvez, Uhum. né? E assim, eu A sempre. mãe natureza, quero dizer assim, a mãe natureza, esse feminino que é a mãe natureza, está muito desgastado, está muito destruído, está muito maltratado, que é a destruição do planeta, Sim, poluição dos mares, Iemanjá. com Então, assim, ela não deve estar muito certeza. satisfeita com o que estão fazendo com Porque uma você acha que começa por isso que tem as tormentas aí, as ondas, umas ondas então, aí. assim, né? Ela também não deve estar Até muito a satisfeita com aqueles plásticos em cima da cabeça dela. Então, assim, esse próprio de óleo. aquele monte de óleo. Então, assim, esse desequilíbrio que está ocorrendo, essas histórias infantis, elas querem trazer, elas simbolicamente, elas estão tratando disso, né? Não, Estão então tratando disso. sim. Eu, assim, sem ser as espirituais que eu escrevo, vamos falar das histórias um pouco as originais, elas já traziam essas informações. Sim. João e Maria. Ela fala sobre inverno muito tenso que tinha naquela região. E as crianças eram abandonadas nas florestas. Isso era uma coisa que acontecia de verdade. Sim. Só que foi transformado em um conto de fada. Sim. Mas era uma região que tinha um inverno tão intenso, que as pessoas morriam de fome. Morriam de fome. E às vezes os pais, para não ver os filhos morrerem de fome, abandonavam eles Isso. na floresta, porque sabia que os filhos iam morrer e que eles mesmos iam morrer. E tinha casos extremos, até que eu nem pretendo comentar muito aqui, mas tinha casos extremos, que é o que representa a bruxa. A bruxa representa os casos extremos que existia naquela João época. e Maria. É, João, Maria que eu tô falando. É, João e Maria. Agora, existiu sim um inverno muito rigoroso, século XII, século XI, por aí. E as pessoas morreram de fome mesmo. Exatamente. Foi um inverno. Da onde veio a história de João e A Maria. história de João e Maria. Então é uma história infantil. Será que ela é infantil? Eu entendo que ela serve para as crianças. Alguma coisa as crianças vão entender. Mas é como você ensinar o alfabeto, né? A criança está entendendo o A, o B, o C. É que a Disney infantilizou essas histórias. Ela amenizou, porque essas histórias. Tem histórias. São dos irmãos Green. Dos irmãos Green. Então, dos irmãos Green é mais realistas. Você lê aquilo ali e fala, isso aqui não dá para uma criança ler. Pode. Ela é terrível. A Branca de Neve original é muito não dá pra ler. Então, assim, foi amenizado para poder ser divulgado. Mas, na verdade, são histórias bem pesadas mesmo. Bem pesado. Fazer o quê, tá né? Certo. Então, de tudo que a gente aprende é tirar o bom, né? A moral, vamos dizer assim, a moral da história, né? Vamos dizer assim. Né? Só falar mais uma coisa. Da Branca. Os Sete Anões, tá? Que é uma das coisas que também me deixou muito irritado. Desculpa falar isso novamente. Porque eles não entenderam. Parece que quem escreveu essa nova história não entendeu a importância dos Sete Anões. Os Sete Anões não são só sete homens que
receberam ela na casa. Mesmo na história antiga, eles representavam, eles tinham suas simbologias. Por isso que um era dorminhoco, um era líder, o outro era zangado, o outro era Outra, espirro, é, né? Até o Dunga é o silêncio, mas o silêncio que guarda uma verdade. Então, assim, os sete anões, eles representam os sete dons que ela teve que trabalhar, que aprender a lidar para ela poder crescer espiritualmente, tá? Isso eu já via no conto de fada, na história, né, na história original, não, então eu acho muito importante os sete anões, independente dessa coisa, vai ser gente com nanismo ou não, independente disso, os sete anões eles têm a sua importância na história. Eles têm seu significado, você não pode colocar eles ali só para encher linguiça, sim. como foi feito dessa vez. Aliás, o 7, então, podia ser 6, podia ser 8, podia ser 9. Por que 7? Então as pessoas precisam parar para Por causa pensar. do simbolismo dos 7 dias. Isso, então, é isso que eu quero dizer assim. Por que 7? Quem escreveu 7 anões Sim. já com uma intenção. Porque podia ser Isso. 5, podia ser 3, podia ser 9, 7. Então, quando você para pensar naquilo que você está lendo, você começa a perceber a mensagem subliminar Que já tá naquela que já está história. na história. Tá? Dentro do conto dos irmãos Greens, apesar de ser um pouco mais pesado, os sete anões representam os 7 dias. Tá? É segunda, quarta, quinta, sexta. E é como se ela tivesse passado, na verdade, 7 dias lá na casa lá. E ela foi se amaldando, se transformando. E o fato dela limpar a casa, que não é abordado corretamente nesse filme, Olha só. a casa representa o consciente dela, então ela tem que limpar o consciente dela Fantástico. para dominar os 7 dons. Fantástico. Então ela não vai limpar só porque ela se sente assim, que ela é mulher e ela tem que limpar a casa. Não, ela tá limpando o consciente dela. Exatamente. Certo? E eles são o quê? São os dons que já estão cansados de tentar ajudar ela, de trabalhar, de coisa. Então ela tem que fazer isso por eles, porque ela vai dominando. Se você lembrar da história original, conforme ela vai cuidando deles na casa, ela vai limpando a casa, Ela faz fazendo comida. Ela manda eles tomar banho. Você chegou, vocês têm que tomar banho, se arrumar para poder comer. Então, o que ela está fazendo? Ela está doutrinando seus dons. Porque dentro do conto de fada da Disney original, eles apresentam os 7 dons da vida. 7 dons divinos, né? Então, ela está dominando seus dons. Muito bom. Então, a importância de tudo que ela faz ali para os anões é que ela está dominando seus dons, para ela se tornar uma pessoa melhor. Tudo bem, a rainha vai enganar ela pela inocência, né? Pela tentação, que a maçã na história representa a tentação, né? Ela tenta ali a Branca de Neve através de uma inocência, através de uma senhora, que seria a grande sábia, né? Que quando a gente fala de bruxaria... Aquela maçã, ela tem brilho, Isso. ela tem cor, ela tem chama, cheiro, ela é bonita, ela é apetitosa. Então tudo que poderia atrair a Branca de Neve está colocado naquela maçã, naquela fruta, exatamente. Ela é a tentação em pessoa. É a tentação em forma de uma fruta. E ela ter se tornado velha é para ela se tornar mais sábia, ficar mais inteligente. Porque dentro da bruxaria, né? Das que praticam a bruxaria, existem as 3 grandes bruxas, né? A jovem, a madura e a velha. A velha é a que tem mais sabedoria. Tanto que a velha, além de ela ser a mais sábia, ela também é representada só com um olho. Porque ela precisa só de um pra ver tudo. Ela tem a mesma filosofia. Odin, É isso que eu ia falar, como Odin. Como Osíris. Odin e Osíris. Eles têm só um olho. Horus. O olho de Horus. Horus, isso. E o Odin, ele só tem um olho porque ele deu um olho para ser mais inteligente. Exatamente. Então a velha bruxa, né? Quando ela tá bruxa velha é porque ela se tornou sábia, sabia bastante pra poder enganar. A gente tá fugindo um pouquinho da história, mas isso é parte espiritual. É coisa que faz um pouco sentido dentro do meu livro. Se vocês quiserem entender um pouco mais, recomendo ler aí o meu livro, gente. Tá disponível no Kindle da Amazon. Tá certo? Próximo, você.
seria a Cinderela. 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 Ai, Isso, Cinderela. Cinderela, né? Que nem você falou, o nome dela, um dos motivos do nome dela é porque ela tem a pele Suja de cinza. cinza, por causa de que ela cuidava da casa. A Cinderela, ela já tem um trabalho também de alto Aprimoramento. aprimoramento, Evolução espiritual. mas ao mesmo tempo ela tem uma passagem que eu visualizo igual a Bela de A Bela e a Fera, tá? Então vamos começar pelo começo. Ela é uma pessoa que está presa no seu mundinho. Ela tá ali com a madrasta e com as suas irmãs, acomodada, de uma certa forma, tá? Não positivamente, mas ao mesmo tempo, por quê? Porque ela tá se ali sofrendo, sendo maltratada, mas naquele momento ela não. Mas ela fica muito tempo ali e ela não quer sair, porque ao mesmo tempo ela se sente Acolhida. acolhida, porque Pra sair ela não tem. acolhida, porque ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, ela é uma órfã, né? Ela é uma órfã, ela perdeu o pai, perdeu a mãe. Falando da mãe, eu já puxei a história um pouco mais para a versão dos irmãos Green, saí um pouco da versão da Disney, onde eu conto um pouco dela em relação à mãe dela. Porque na história original, né, dos irmãos Green, tem a campa da mãe dela, que é onde ela sempre vai orar quando ela tá triste, quando ela sofre muito ali os maltratos da madrasta e das irmãs. Ela vai chorar na campa da mãe. E na campa da mãe nasce uma árvore, tá? Cresce uma árvore, né? Que é essa árvore que tá aí. E, e ela sente a árvore como uma presença da mãe dela. Dentro do conto dos Greens, tá? Então eu coloquei isso na minha história porque eu acho muito bonita essa passagem. Então ela tá ali, ela tá desesperada. Quando ela sente o convite pra ir pra festa e a madrasta, ela sente ali, é aí que ela começa a despertar. É quando ela começa a despertar, que ela fala, mas que ela quer sair dali, porque ela pode ir para um lugar que é uma festa, uma coisa legal, mas ela se sente ainda oprimida pela madrasta. Ela tem a roupa que ela faz dentro dos irmãos Green, é um vestido da mãe dela, que ela só reforma, que a mãe dela era assim, o pai dela tinha posse. Sim. Ele não era uma pessoa, ele era um homem de posses. Então, ele dava as coisas tanto pra ela e pra mãe dela, dava coisas boas. Então, ela tinha um vestido bonito da mãe dela, e ela só reforma o vestido pra ela ir, mas aí é destruído. E no que ela é destruída, ela vai chorar lá na campa da mãe dela, pedindo ajuda pra mãe dela ali, que é quando aparece a fada. Então a fada é a própria mãe? A fada você pode ver como uma representação da mãe. Madrinha, né? Filha fada madrinha. Madrinha. Mas dentro. Madre em espanhol é Madrinha. madrinha. Seria a mãe dela. É que isso foi um pouco. Por isso que fala fada madrinha. Olha só que interessante. Porque é uma das versões seria sim a aparição seria a mãe dela, seria a manifestação espiritual da mãe dela. E tem até a borboleta. Essa borboleta não tá aqui por acaso, tá? Dentro da história, ela sai da árvore em forma de uma borboleta. E aí se transforma na mulher bonita ali que vai ajudar ela. Lá, por que ela começa a ver a mãe dela? Porque ela desperta a sua mediunidade. Ela tem a vidência. E a mãe dela aparece para ela não tá só ouvindo, ela tá vendo e tá ajudando, ela ajudando, né? Aí entra a parte mais fantasiosa, que é ela ajudar com mal a roupa, aí o significado da abóbora se transformar em uma carruagem, os animais que vão se tornar o cocheiro e os que vão orientar ela, levar ela pro baile. Na história dos irmãos Green, ela vai 3 vezes ao baile. Porque o baile ele se passa durante uma semana. Assim, ser 3 dias, ela vai nos 3 dias, tá? Ela perde o sapato num, mas ela vai nos outros. E ela tem o contato maior com o príncipe. E aí que eu saio um pouco da história. Porque como médium, eu converso com as minhas entidades, mas como escritor, eu converso com os personagens. Aí eu veio escrevendo a história, o príncipe, vamos dizer que ele se manifestou. Mas quem escreve sabe que às vezes você começa a conversar com os personagens mesmo. Isso é uma coisa normal de quem escreve. Falou, não, ela foi assim comigo na história, eu me apaixonei por ela.
Não por ela ser a mais bonita ali que apareceu, não porque era a mais bem vestida que apareceu no baile, mas porque ela era uma mulher que tinha mais caráter que todas as outras no baile. Olha só. E aí ele falou, você tem que escrever isso, isso, isso. Pra que as pessoas entendam que eu me apaixonei pelo caráter dela Pelo que ela é. e pela inteligência dela. Então, quem me deu a parte do diálogo foi o príncipe. Então, ele conversa com ela, ele tem uma prova que tá ali nos Irmãos Green, de uma estátua. Que ele quer testar a inteligência de todas as mulheres que estão lá. Porque o príncipe da história, ele não quer uma pessoa pela beleza, ele quer uma pessoa que seja inteligente. Porque ele não está sendo obrigado só a casar pelo pai dele, ele está sendo obrigado também a se tornar o rei. O pai dele já está muito doente, não aguenta mais o peso da coroa e precisa que ele já se torne o rei e tenha a rainha do lado dele. Então obriga ele a casar para ele ter uma rainha e se tornar o rei. Então ele quer uma pessoa que realmente vai ser uma rainha. Então o primeiro teste é o teste da estátua. Uma estátua lá, ele é uma pessoa que gosta de escultura, pega, compra uma escultura, põe no meio do salão, do baile, do baile, e, e aí ele quer saber a opinião de cada pessoa sobre aquela escultura. O mundo dá umas coisas assim, fala umas coisas que não tem nada a ver. Ele tem uma noção, porque a escultura ela não é bonita, tá? Ela é uma escultura que você tem que entender de escultura para ver. Tá. E é a única que consegue falar sobre a escultura, interpretar a escultura é a Bela. E aí ele diz que ela é inteligente. A Cinderela. Cinderela. Porque na Cinderela, daí que ele percebe que ela é inteligente. E aí ele se apaixona pela inteligência. Valorizando outras qualidades além da beleza também. Exatamente. Porque daí ele não tá vendo ela mais pela beleza, mas pela inteligência. Muito bom. Tá certo? E aí no segundo dia. Não vai contar tudo, hein? Tá. No segundo dia tem o melhor diálogo, que esse diálogo foi que me pegou. Me pegou gostar mais da história, foi desse segundo diálogo. Mas tá bom. Então, gente, no Kindle, na Amazon, tem o primeiro diálogo e o segundo também. A história é interessantíssima do ponto de vista espiritual, como ele está mostrando aqui para nós, o Nicolas. E eu acho que são livros que quem gosta dos dois assuntos, eles estão bem casadinhos ali, bem demonstrado o simbolismo de cada uma das partes, né, da história em si e da espiritualidade associada a essa história que ele está contando aqui. Tá muito legal, muito bom mesmo. Agora, vamos passar, porque são muitos livros. Vamos passar para a Alquimia da Fé. Esse daqui é mais uma história urbana também. É um romance. É um romance, tá? Atual. As histórias também deles têm. Ele também atualiza essas histórias para um tempo presente, tá? Então não é assim, era uma vez, né? Não, ele coloca nome, ele coloca tempo, localização nessas histórias. Então fica mais fácil também para as pessoas se identificarem com as histórias. O que também é muito bom, né? Você se identificar com o personagem, porque o príncipe e a princesa uma coisa. Fica uma coisa muito distante às vezes da nossa realidade, né? Mas quando ele começa a passar agora também para personagens mais próximos daquele que é o nosso dia a dia mesmo, né? Então são duas pessoas que se apaixonam. Isso, de religiões diferentes. Isso, mas aí o detalhe é esse, né? Essa. Como eles vão conseguir superar a diferença. Exatamente, como é que acontece. Ela vem de uma família conservadora, dentro da crença religiosa dela, e ele vem de uma religião que é meio condenada pela família dela, né? Ela é uma evangélica, ele é médium de Umbanda, ele é um terreiro de Umbanda que é da avó dele, que já tem uma certa tradição, e ela vem de uma família evangélica conservadora, mas ao mesmo tempo isso vai fazer eles sentem o sentimento que um é apaixonado por outro e vão tentar viver essa história de amor e vão viver essa história de amor sem deixar de seguirem as suas próprias crenças religiosas. Olha que lindo. Olha que lindo. Agora, como é que eles fazem isso? Essa é a verdadeira tolerância religiosa que precisa existir, né? O respeito, a tolerância
E lembrar que o Deus Criador, ele criou na diversidade, não foi? Sim. Não tem um passarinho igual ao outro, não tem um gato igual ao outro, não tem um ser humano igual ao outro, não tem nada igual a nada. Deus não criou a São- religião. A são- religião foi criada pelo É, homem. são coisas semelhantes, mas não coisas iguais, né? Tudo na vida é semelhante, mas não é igual, exatamente igual, né? Não. Então é por isso que a gente precisa ter o respeito, a tolerância, né? Exatamente. Saber que cada um tem a sua necessidade espiritual de forma diferente. A expressão da religiosidade, ela é diferente para as pessoas. Cada um deve ter a sua, né? Às vezes a pessoa não tem religião nenhuma, mas ela tem uma expressão religiosa dentro dela muito forte. Então, essa tolerância que ele questionou aqui no livro, que o amor ultrapassa a intolerância religiosa Sim. e o amor ultrapassa o preconceito religioso, maravilhoso, gente. É o que Sim. precisa Supera acontecer. as dificuldades com amor. Tudo, Com amor. tudo com isso. amor. com a pregação do amor mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Certo. Aladdin? Agora a gente. Olha, se tem uma história da Disney que eu sou encantada, é Aladdin. Idem. Aladdin, ele entra assim. Eu entro na história junto com ele. Eu me identifico demais com o Aladdin. Eu adoro o Afinal de Aladdin. contas, nunca teve amigo? Nunca teve amigo assim. Nunca teve- Não, e aquele gênio saindo da lâmpada e dançando. Meu Ai, Deus do aquilo céu. pra mim, assim, ó, eu não sei quantas vezes eu já assisti Aladdin. Eu também assisti várias vezes. Eu não sei. E aí, essa é a única adaptação em live action que eles acertaram. Né? E vamos lá. Eu Ela é rica, ele é pobre, né? Sim. Ele é a chamado de diferença. ladrão e ela é uma princesa, né? Então eles têm muitas diferenças entre eles, né? Mas o amor, O amor supera tudo. O amor com conhecimento, tá bom? Aladdin, ele é uma história que surgiu no Contos da Mil e Uma Noite, né? Quem conhece Contos da Sim. Mil e Uma Noite, ele surgiu lá. É um livro bem antigo. É um livro que tem vários contos de fadas de origem indiana. não, são contos árabes. Isso, contos árabes. Contos árabes. Contos Eu li árabes. tudo. O que Sim. tem em português, não sei se tem mais, deve ter mais em outras línguas, mas o que tem em português eu já li, reli de novo. Isso. Porque as histórias são magníficas. Mil e Uma Noite é magnífico. A Sherazade, Dinazade e o Califa Harun al-Rashid, Isso. certo? Sou encantada, eu sou apaixonada pelas Mil e Uma Noites. Aladdin é tirado das Mil e Uma Noites, é uma das histórias das Mil e Uma Noites. Isso. Aladdin, Alibaba e os 40 Ladrões, Simba o Marujo. Simba. Eu acho que tem muita gente que conhece Simba o Marujo, mas eu acho que não tem noção que ele vem das Mil e Uma Noite. Nem o Aladdin. O Alibaba é uma história do Alibaba também, tem filmes sobre o Alibaba, Isso. mas também não fala assim, é referente à história original do livro das Mil e Uma Noites. Sei lá, pra mim eu acho que como eu conheço Mil e Uma Noite, pra mim é normal, sabe? Como se todo mundo conhecesse. Isso. Assim, alguns contos de fadas são os irmãos Grimm, contos de fadas... Aí não são contos de fadas, são contos... como é que a gente vai designar? Contos. São contos. Contos árabes. Contos árabes Contos lá do árabes, Mil e Uma Noite, exatamente. E aí tem o Aladdin, meu favorito, muito bom. E ele tem vários trabalhos, tem várias visões espirituais incríveis, tá? O Aladdin, ele é um garoto simples, que encontra ali uma princesa, que essa princesa ela quer entender mais como é que as coisas vivem no mundo. Ela vive reclusa também, como também a Cinderela, como também a Rapunzel na torre, né? Nossa, muito Rapunzel grande. Então todas elas querem descobrir o mundo. Elas Todas vivem elas ali presas vivem ali. num mundinho ali pelos pais que mantêm, mas depois elas querem descobrir o mundo. E ela quer, porque ela tem uma dentro do meu conto, né? Ela tem uma espiritualidade que ela conta. E o Aladdin, ele começa, depois que ele conhece ela, ele quer despertar essa coisa. Só que... Outro momento do filme, da história também, que ele fala, você confia em mim?
É, a parte que ela sobe no tapete. Você confia em mim? Cara, Meu, tem muito significado tem isso. muito, É mas muito não adianta a gente significado. ficar assim. Talvez a pessoa ali fale, ponto. Tá? Não. Porque assim, como é que você vai confiar numa pessoa que você mal Um conheceu? ladrãozinho que A pulou subir no um muro, tapete, que entrou dentro da sua casa, que tá? estava fugindo dos Com policiais, policiais. caiu lá dentro com um macaquinho. E, Sabe esse cara? tá bom? Aí tem o Jafar, que é Já o fala. Jafar que vai usar ele porque hoje precisa de entrar ali na Caverna das Maravilhas, né? Que é a Caverna do Tesouro, ou chamada também de Caverna das Maravilhas. E só que ele não consegue, o Jafar, porque ele é um espírito obsessor negativo. Então ele precisa do espírito do Aladim. Agora tô com os outros. Com as outras histórias Agora. na cabeça. É. Ele precisa do espírito do Aladim pra entrar lá. Só que a Caverna das Maravilhas é um despertar de consciência dentro do que eu escrevo. Tá? E é o que eu vejo. Da caverna, ela tem um símbolo de você imergir Dentro de si. dentro. Dentro Pra de dentro. si. Pra dentro, né? É que nem a Imergir, casa né? dos anões. Ela tá É, imergindo pra dentro dela. é, Pra dentro do consciente é. dela. Certo? Para sair algo, sair como acho que tem a caverna do Platão também. Caverna do Purgatório, do Não, Dragão. do seu caverna do Purgatório, Purgatório. Caverna do Mas eu Dragão. digo assim, tem uma outra, pode se fazer também um pouquinho analogia lá com a caverna Caverna do do Platão. Platão, Ah, sei, entendi. tá? Eu não sei. Toda caverna me faz eu voltar lá na caverna do Tá Platão também, certo, né? tá certo. Então, daí ele entra lá na Caverna das Maravilhas e ele vai começar a despertar o seu consciente. Porém, ele tem algumas regras que ele não pode tocar em nada, porque aquilo são testes. Testes do seu próprio consciente para testar o seu caráter, né? Então, ele não pode tocar em nada além da lâmpada e tem a joia lá, o grande rubi lá, que ele não pode tocar, ninguém pode tocar, porque é o teste maior da do seu caráter, ele não toca, mas infelizmente o Babu acaba mexendo e provocando. Mas até lá ele chega na lâmpada. A lâmpada, o que eu quero dizer na lâmpada, ela é o grande consciente, o nosso querer despertar. Então, o ato de esfregar a lâmpada é você forçar sua mente para o que está acontecendo à sua volta. É esfregar o seu subconsciente para despertar o seu verdadeiro eu. Tá certo? Então é isso. Daí o gênio representa o grande mentor espiritual, que como ele esfregou a lâmpada para despertar o seu verdadeiro eu, abriu só o seu campo mediúnico. Então, a primeira coisa, ele vê o seu grande mentor espiritual, que é o gênio. O gênio, ele é um grande mentor. Ele vai usar um pouco de magia para ajudar ele, mas ao mesmo tempo ele vai orientar ele que nem tudo ele precisa de magia. Tá? Dentro da própria história você vê que tem um momento lá que o gênio fala que ele tem que fazer as coisas por ele. Ele vai só dar uma forcinha. Então tem essa, o gênio vai ser o grande mentor espiritual, ajudando ele a superar as coisas, a conseguir ela, mas não por magia, porque ele é contra magia de amor, né? Está até na própria história, ele não pode. As 3 regras que ele não pode fazer. Ele não pode fazer ninguém se apaixonar por outra pessoa, não pode ressuscitar os mortos. Tem a terceira, que agora eu não lembro. São 3 regras importantíssimas. Então, Ninguém pode se apaixonar por ele, ele não pode mandar matar ninguém, ressuscitar. ressuscitar, e não pode mandar matar também, não é? Eu não lembro, acho que ele também não pode mandar matar, não pode mandar ressuscitar e não pode mandar ninguém se apaixonar. Eu acho que são essas três regras, São 3 regras. me parece. E aí ele vai tudo. Só que para ele aumentar sua consciência, seu consciente, ele vai ter o tapete. O tapete é sua consciência, que vai levar ele para lugares inimagináveis. Então, com aquela parte que vai voar no tapete, que quando ele oferece a mão e fala, Você confie confia em em mim? mim, para confiar na consciência. Quando ela sobe no tapete, ela vai deixar a imaginação dela fluir. E a imaginação, a consciência, levar ela para lugares incríveis. Tá certo? Daí entra a Muito lindo. música que já é Olha, autoexplicatória. é lindo, tá? Tá Lindo, certo? lindo. A história já é linda, fazendo essa ressignificação da história fica mais bonita ainda, eu Uhum. acredito. É. É E os animais, fantástico. eu dou uma explicada rápida sobre animais de força, Sim. né?
Tudo bem também. É, certo? Bom, gente, mais um pouquinho e tem mais um livro agora bem interessante para a gente falar, que é A Prata do Coração. Uh, A Prata do Coração, sob a luz da lua cheia. tá, esse não é espiritual, é um romance de lobisomem. Esse não é Não espiritual? é espiritual Olha, eu esse. deixei para o final. É, nem todos os meus livros são espirituais. Às vezes eu não sei porque eu tenho que escrever Sim, histórias, sim. tá? Esse é A Bala de Prata. Ele é um romance espiritual. Ele é um pouquinho inspirado na Bala de Prata e nos contos de Gianópolis. Joanópolis? Joanópolis, eu não sei se você Eu não conhece. conheço, não. Joanópolis é a nossa terra do lobisomem. Sério? Sério, lá tem uma estátua, na praça da cidade tem uma estátua de um lobisomem. Porque viram muitas vezes A lobisomem? maioria que Relatos. isso, relatos de aparições de lobisomens foi nessa cidadezinha de Joanópolis. Então É ela aqui perto. Onde é fica? pertinho. Joanópolis. Eu li, eu falei assim, mas Joanópolis, será que é uma cidade fictícia? Não, é uma Não, ela é cidade inspirada. real. É, a história se passa no tempo presente também. E assim, ela tem uma história no passado que é como se aquela história que tivesse dado origem às lendas dos lobisomens. Eu cito algumas coisas que aconteceram de verdade, alguns relatos, né? Que teve uma pessoa que morreu, e dizem até hoje que foi por causa de lobisomem. Tem uma pessoa que morreu por causa de um tiro. O coração também falam que foi por causa de lobisomem, foi porque ela Ele era era um lobisomem. lobisomem. E tem muitas investigações tipo, arquivo, que foram arquivado, mas que as pessoas dizem que foi coisa de lobisomem. Lá tem muito relato, como eu pesquisei, porque inicialmente a minha inspiração era na Bala de Prata, tanto no livro quanto no filme, a Bala de Prata, não sei se você conhece. Eu não sei se eu vi, mas a gente sabe que o lobisomem só morre com um tiro de uma bala Bala de de prata no Prata. coração, né? Isso. Isso, isso é uma coisa bem antiga que tá no folclore dos lobos, tá? Bala, prata e o coração, tá? Porque eles sempre foram associados ao romance, a coisa A ligada. prata por causa da lua, a cor de prata, prateado, porque Por causa do minério, porque é um minério é o minério. puro, raro, tá? Não Tá, pode ser uma coisa banhada a prata, tem que ser prata pura. prata pura, Tem que ser prata pura porque ela é uma coisa bem antiga, tá? o A história, argento. os primeiros contos de lobisomem já foi na Grécia Antiga, tá bom? O lobisomem é uma história bem antiga mesmo, que já passou por várias transformações e mudanças. E, então é mais um romance onde uma moça vai se apaixonar por uma pessoa que ele pode ou não ser um lobisomem. Um dos dois é. Ou é a moça ou é o cara, Ah, tá certo? E nesse meio interessante. tempo tá tendo uma investigação onde tá tendo várias pessoas sendo mortas ou por levar um tiro de bala de prata ou tá sendo atacada por um lobisomem, tá certo? Aí temos um policial que eu gostei muito de trabalhar esse policial, um policial que tá fazendo a investigação porque ele é cético. Ele não acredita nessa história de lobisomem, ele não acredita nessas coisas, ele acha que é uma pessoa que tá usando do folclore da cidade, da região, para cometer seus crimes, Entendi, entendeu? entendi. Então tem Pra tudo ter isso. um álibi, né? Exatamente. Então ele tá investigando para ver quem pode ser, porque ele não acredita nisso. Ele acha que é tudo armação de quem tá fazendo, porque ele é cético. Ele tem um parceiro que é menos cético, né? Porque que é da região, mas ele é cético. E ele É. tá nessa. Será que Bom. ele não acredita até que vamos ver como é que acaba, né? Pessoal, é outra história, É. tão interessante quanto Pô, as vai ter amar. primeiras. Essa história também está no Kindle, Uhum. na Amazon, tá bom? Aproveitem, é, vejam o que mais vocês se interessam, qual a história que mais lhes apeteceu o paladar. Adquira esse, veja como ele escreve, conheça o trabalho do Nicholas. Eu acho que é um trabalho primoroso. Não é tão simples assim conseguir fazer tantas analogias, tantas comparações entre a espiritualidade e contos que já estão escritos há muito tempo, né? Verdade. Então isso não é tão simples assim, precisa de uma dose bastante grande de, no mínimo, de criatividade
e outra uma dose bem maior de conhecimento, porque ele tem que conhecer a história, como ela foi contada, e ele tem que conhecer, tem que ter as bases espirituais para poder Por escrever a isso respeito mesmo. delas. Então, Exatamente. esse casamento só dentro de quem tem essas duas informações. Então, parabéns, Nicola. Muito obrigado, Seu trabalho gratidão. é fantástico, maravilhoso. É, tive que pesquisar bastante para muitas das histórias, porque eu precisava de me aprofundar, né? Porque assim, eu sei que a Disney faz aquela coisa romântica, mas eu sei que tem muito mais que é Muito aquilo. mais do que Muito aqui. que é aquilo. Tanto que eu ainda nem consegui terminar. Ainda tem um monte de história de conto de fada para continuar. Sim, Tá? continue porque vale a pena. Vale Pra a pena. depois eu entrar no nosso folclore brasileiro, nas nossas lendas urbanas. Mas o único que eu fiz que é lenda que. Não sei se ele se considera lenda urbana ou um relato. Eu citei como lenda urbana porque, assim, a maioria das pessoas não acredita. É, Fala que não aconteceu nada. Eu acho que alguma coisa aconteceu. hum, Se era um ET, se era uma entidade espiritual, eu não sei. Para mim, é ET mesmo, porque já que a gente não, o ser humano não está sozinho no universo e a gente tem desejos de construir equipamentos, maquinários para poder sair do planeta Terra e viajar para o espaço, sim. acredito que do outro lado aconteça o mesmo. Eles também queiram descobrir a gente aqui na Ó, Terra, o avanço de né? tecnologia que a gente Outro deu. dia eu estava lendo que não vou me estender aqui, sobre Orion, eu achava que eram as Três Marias. Não, tem mais estrelas lá. Ah, A sim, sim. própria central lá a estrela central não é uma só, tem mais de uma ali naquela É uma região, é constelação uma ali. constelação. Então, porque Orion? Então, sabe, não vou me estender, mas eu acredito que da mesma forma que o ser humano tem curiosidade de conhecer outros seres fora do planeta, esses seres que estão do outro lado também podem vir aqui. A máquina pode quebrar, cai, um morre, um não morre, um vai para necrópsia, para autópsia e tal. É Sim. isso. Nicolas, muito obrigada. Gratidão, Adorei, gente. gente. Vejam o filme, vejam esse vídeo todinho, mas podem ver por partes também, porque o Nicolas vai divulgar esse trabalho dele agora nas redes sociais. Tá Tá bom? certo, gente. Muito obrigado. Gratidão por tudo. Obrigado por essa oportunidade de todo o meu coração. Toda a minha espiritualidade agradece. E é isso, gente. Vamos aí aprender cada vez mais, hein? Amém. Tá certo? Que a espiritualidade é grande, é bonita e tem muita coisa ainda para nos ensinar. Isso mesmo. Até mais.